Ex-campeão desaprova a volta de José Aldo. E mais, Dana White dá declaração muito polêmica. Olá fã de lutas, inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo, muito obrigado. Robert Whittaker, com vasta experiência no mundo das artes marciais mistas, surpreendeu ao expressar sua desaprovação quanto ao retorno de José Aldo ao octógono no UFC 301, indo contra a opinião predominante. Ele salientou a idade avançada do brasileiro, de 37 anos, e também mencionou a mudança abrupta de planos do atleta, que havia se aposentado há 2 anos e agora decidiu voltar para possivelmente sua última luta. Não tenho interesse em vê-lo retornar. Na minha opinião, ele já deixou sua marca no esporte. Não entendo por que está voltando, mas sinto que já contribuiu bastante. Não concordo com a ideia de se aposentar, desconectar-se dessa mentalidade e depois retornar para lutar aos 37 anos, afirmou Whittaker em seu podcast. Sempre tive reserva em relação a pessoas que se aposentam e retornam. Acredito que, especialmente no nosso campo de trabalho, é essencial manter uma parte do cérebro ativa e pronta para a ação. Quando alguém se aposenta, essa parte parece se desligar, desaparecer, e os instintos e demais habilidades parecem entender que é hora de relaxar. O corpo começa a retornar ao seu estado normal. José Aldo foi confirmado para participar do UFC 301, onde enfrentará Jonathan Martinez na categoria dos galos, com um peso limite de até 61 quilos. A luta está marcada para o dia 4 de maio. O lutador brasileiro está determinado a voltar ao caminho das vitórias após sua última derrota para Merab Dvalishvili no Ultimate. Próxima notícia. Dana White, que possui rusgas públicas com Georges St-Pierre, deu declaração polêmica. O presidente do UFC, Dana White, diz que Kamaru Usman, e não Georges St-Pierre, é o maior peso meio-médio de todos os tempos. Usman manteve o título meio-médio de 2019 até 2022 e defendeu o cinturão 5 vezes. Ele foi um campeão dominante, mas ainda assim, a maioria dos fãs pensa que St-Pierre é o maior peso meio-médio de todos os tempos, devido à sua longevidade como campeão. No entanto, falando em uma entrevista, Dana White deixou claro que ele acha que Kamaru Usman é o maior peso meio-médio e não acredita que seja uma conversa. Quando você se torna um campeão mundial no UFC, você passou pelo inferno dos caras mais durões que você poderia lutar. Quando você fala sobre Kamaru Usman, que passou pela divisão 2 vezes. Você pode não gostar do Kamaru, você pode não gostar do que quer que você não goste nele, mas você não pode negar que ele é o maior peso meio-médio de todos os tempos. Você não pode negar. Você não pode não gostar do Kamaru o quanto você quiser, o que você não gosta nele, é o seu problema, você não pode negar, disse Dana. Não há dúvida de que Kamaru Usman está na conversa para ser o maior peso meio-médio de todos os tempos, mas St-Pierre defendeu seu título 9 vezes. Mas, Dana White acredita que a força de competição de Usman é maior do que a que St-Pierre teve, é por isso que ele acredita que o nigeriano é o maior peso meio-médio de todos os tempos. Mas não podemos nos esquecer que existe uma briga entre Dana White e Georges St-Pierre. O UFC já chegou a vetar a participação do canadense no boxe, e Dana já deu a entender que St-Pierre se aposentou por ser um covarde, e por temer grandes desafios. Kamaru Usman atualmente tem um cartel de 24 como profissional, mas está em uma sequência de 3 derrotas. Ele lutou pela última vez em outubro, quando sofreu uma derrota por decisão majoritária para Khamzat Chimaev em sua estreia nos médios. Antes disso, ele perdeu por decisão majoritária para Leon Edwards após sofrer uma impressionante derrota por nocaute para o britânico e perder seu título meio-médio. Em sua carreira, Usman possui vitórias notáveis sobre Colby Covington 2 vezes, Jorge Masvidal 2 vezes, Tyron Woodley, Gilbert Durinho, Rafael dos Anjos e Demian Maia, entre outros. Dana White também falou sobre a luta entre Mike Tyson e Jake Paul. O presidente do UFC, Dana White, realmente detesta a próxima luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson. A luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson está programada para acontecer no sábado, 20 de julho, em Arlington, Texas. O evento será transmitido globalmente pela Netflix. O combate marcará a estreia de Jake Paul como peso pesado, mas ainda há muitas dúvidas sobre o próprio evento. Até o momento, ainda não se sabe se a luta será profissional ou não. Independentemente disso, Dana White não é um grande fã.
O promotor é amigo de longa data de Mike Tyson e admitiu publicamente que não queria ver o lendário boxeador voltar em 2020. No entanto, Dana ficou impressionado com a performance do peso pesado contra Roy Jones Jr. em sua exposição em novembro. Falando em um podcast, Dana White criticou pesadamente Jake Paul. Embora tenha admitido que o ex-campeão peso pesado não goste que ele fale sobre suas lutas, porém, Dana sentiu a necessidade de fazê-lo. Dana White observou que Mike Tyson atualmente tem 57 anos e haverá uma diferença de 31 anos de idade entre ele e Paul. Na entrevista, Dana White brincou que Jake Paul provavelmente tentará lutar contra o famoso ator e diretor, Clint Eastwood, em seguida. O astro atualmente tem 93 anos, o que aparentemente o torna o alvo perfeito para Jake Paul. Eu amo Mike, e odeio falar sobre isso porque ele sempre fica bravo quando eu falo sobre essas coisas. Dana White declarou quando questionado sobre o retorno de Mike Tyson. Mas, quando a luta acontecer, ele terá 58 anos. Haverá uma diferença de 31 anos de idade. Você sabe, Jake Paul lutou contra um cara da idade dele, e ele perdeu. Vi isso na internet ontem. Ele continuou, se ele vencer Mike Tyson, ele vai lutar contra Clint Eastwood em seguida. Clint Eastwood tem 93 anos. Esse garoto não quer ser levado a sério como boxeador. O que Jake quer é ganhar dinheiro. As pessoas que seguem Jake Paul não compram as lutas de Jake Paul. Então, Jake Paul tem que lutar contra pessoas que realmente vendam pay-per-views. Os comentários de Dana White sobre Jake Paul vs Mike Tyson ecoam muito do sentimento dos fãs sobre a luta de boxe. Após o anúncio da luta no início deste mês, muitos criticaram o youtuber por fazê-lo. Além disso, Paul se tornou o grande favorito nas apostas para a luta, devido à idade do lendário boxeador. Por outro lado, alguém tem uma opinião diferente de Dana White. Tyson Fury está explicando por que ele acha que Jake Paul vs Mike Tyson é um espetáculo realmente bom para o boxe. Após o anúncio da luta, houve opiniões mistas sobre se a luta deveria ou não acontecer. Tyson Fury está compartilhando sua crença de que a luta entre Paul e Tyson é ótima para o boxe como um todo. Fury, falando em entrevista, compartilhou sua opinião sobre a próxima luta. Acho fantástico para o boxe. Você tem uma lenda como Mike Tyson, você tem um youtuber boxeador que entrou no jogo e explodiu, e ele tem milhões de seguidores e milhões de visualizações e milhões de olhares, bons, ruins ou indiferentes. Algumas pessoas o amam, algumas pessoas o odeiam. Continuando, Tyson Fury compartilhou. Acho que é um espetáculo realmente bom para o boxe. Traz muitas pessoas para o jogo. Escuta, quem sou eu para dizer, Mike Tyson não deveria estar lutando boxe, ou Jake Paul não deveria estar lutando boxe? Boa sorte para eles. Ambos vão ganhar o que eu chamo de um monte de dinheiro com isso. Concluindo, Tyson Fury disse. Seria fantástico para os caras, ambos sendo pagos, ambos vão dar um show, eu simplesmente não vejo o que não gostar. Ah, tá, o Mike Tyson tem 57 anos. Mas ele é um ex-campeão mundial dos pesos pesados indiscutível. E Jake Paul joga computadores para viver, e ele entrou para o boxe há cerca de um ano, então é uma luta bastante equilibrada. As pessoas dizem, é uma porcaria, isso aquilo outro. Mas aposto que ainda vão assistir. Quem não está intrigado? E aí, fã de MMA, quem é o maior meio-médio de todos os tempos, Kamaru Usman ou Georges St-Pierre? Ou será que o Dana falou isso por ressentimento do canadense? Deixe a sua opinião nos comentários.